Olá, alunos da segunda série do ensino médio do CPU. Sejam bem-vindos à nossa continuação da aula de grandezas químicas. Hoje nós vamos invadir um pouquinho mais o universo subatômico, falando de mol, massa molar, massa atômica, massa molecular, constante de Avogadro e afins. Vem comigo! Vamos começar o nosso estudo trazendo o conceito de unidade de massa atômica. Lembra que lá no nono ano nós aprendemos que na tabela periódica os elementos químicos estão representados por um símbolo atômico e dois valores numéricos. Você lembra o que representam cada um deles? Muito bem. O primeiro desse número aqui, o 6, ele vai representar o número atômico. O número atômico indica a quantidade de prótons que esse átomo tem no seu núcleo. Já o segundo dos dois números, que é o que interessa para a nossa aula, indica a massa atômica, a massa do átomo. E ela é dada pela soma dos prótons com os nêutrons que estão presentes no núcleo do átomo. Lembrou? Então, vamos usar essa ideia agora. Mas, peraí, como é que a gente sabe a massa de um átomo? Como é que a gente consegue contar a massa dos prótons e a massa dos nêutrons? O átomo é incrivelmente pequeno, então fica difícil de usar unidades de medida do nosso dia a dia, como é o caso do grama. É como se não é compatível, não são unidades compatíveis. É possível fazer, mas fica inviável usar assim. É como se eu estivesse querendo calcular a massa, por exemplo, de um elefante que tem uma massa, em média, 2,7 toneladas, imagina, e eu quisesse expressar esse valor aqui em gramas, dizendo que a massa de um elefante é, por exemplo, 2.700.000 gramas. Fica um pouco inviável, não é? Então, por isso, os cientistas sentiram a necessidade de buscar uma unidade convencional que expressasse, que fosse mais compatível com o tamanho do átomo. Para isso, o elemento químico carbono 12 foi escolhido como o elemento padrão. E o carbono 12, ele foi dividido em 12 partes. Dessas 12 partes, separou-se uma e 1/12 do carbono representa aí um U, ou uma unidade de massa atômica. Quer dizer que, quando eu digo que o carbono tem massa 12, significa dizer que o carbono tem 12 U em sua massa. Ou seja, ele tem 12 vezes esse pedacinho padrão. Mais um exemplo. Por exemplo, o magnésio, que tem massa atômica 24. Quer dizer o quê? Que o magnésio tem massa atômica 24U, ou que o magnésio tem 24 pedacinhos desse meu padrão aqui. A sua massa é comparável com a soma de 24 pedacinhos, ou 24 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Mais um exemplo aqui para a gente fixar. A massa do átomo de hélio é 4. Então, se eu pudesse colocar numa balança um átomo de hélio, para poder equilibrar esse átomo de hélio, que tem a massa equivalente a 4U, eu teria que pegar 4 pedacinhos daquele lá do meu padrão, ou seja, 4 vezes 1/12 da massa do carbono 12, para poder equiparar ao hélio. Essa imagem serve para fixar o que eu havia comentado. Na tabela periódica existem dois valores, um indica o número atômico, o outro a massa atômica do elemento. Aqui temos alguns exemplos. O elemento químico potássio, por exemplo, a sua massa atômica é aproximadamente 39U. O chumbo, por exemplo, sua massa atômica é aproximadamente 207,2U. E o neônio tem a massa atômica aproximada em 20,2U. Estamos falando de massa de alguma coisa? Por que não usamos então gramas ou quilogramas? É possível usar grama ou quilograma, porém, a gente teria que fazer alguns cálculos. Olha só, uma unidade de massa atômica corresponde a esse valor aqui.
em quilogramas. É equivalente a 1,67, vou arredondar, vezes 10 a menos 27 quilogramas. Isso aqui equivale a 1 U. Se eu quisesse trabalhar com gramas, isso aqui seria 1,67 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Galera, falamos de massa atômica, que é a massa de um átomo. Agora vamos falar de massa molecular, que é a massa de uma molécula. Primeiro, o que é uma molécula? É um conjunto de átomos. Para ter uma molécula, preciso ter no mínimo 2 átomos. Então, eu destaquei aqui, para exemplo, o nosso átomo de carbono, com a sua massa 12, e o átomo de oxigênio, com a massa 16. Essa molécula aqui é a molécula de CO2, gás carbônico. Para calcular a massa molecular, eu preciso contar os componentes dessa molécula. Nessa molécula, eu tenho um carbono e 2 oxigênios, não é? O carbono tem massa 12 e o oxigênio tem massa 16. Porém, eu tenho 2 oxigênios aqui, então eu vou colocar aqui a soma dos 2 oxigênios. 12 mais 32 vai dar 44 U. Por quê? Porque a gente está contando em unidades de massa atômica, ok? Ou UMA, como você preferir. Aqui, a molécula do gás oxigênio, por exemplo. Repara, nós temos o átomo de oxigênio, só o átomo de oxigênio, nós temos a molécula do gás oxigênio, que é o O2. O oxigênio pode também formar o O3, que é o ozônio, mas nesse exemplo aqui, destacou-se o O2, ok? O2. É a mesma ideia. Para calcular a massa molecular do O2, eu vou fazer o quê? 16 vezes 2. 16 da massa atômica do oxigênio, que nós tiramos lá da tabela periódica, vezes 2, porque é a atomicidade da fórmula. Então, vai ser 32 unidades de massa atômica. E se eu quiser saber quanto isso vale em gramas, é só multiplicar 32 vezes o valor de U. Se eu quiser saber para CO2, é só multiplicar 44 vezes o valor de U. Significa dizer, então, que o CO2 é 44 vezes mais pesado do que aquele pedacinho lá da pizza, lembra? Aquele 1/12 do carbono 12. E por fim chegamos ao ponto mais importante dessa aula, o conceito de mol, ou quantidade de matéria. O mol, ele é uma grandeza do sistema internacional e a sua unidade de medida também se chama mol. Por definição, o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. Para a gente tentar compreender isso aqui, imagina que eu tenha 12 gramas de carbono 12. Dentro desses 12 gramas de carbono 12, eu vou ter aí 1 mol de átomos de carbono 12. Tá certo? Eu vou ter 1 mol de átomos de carbono 12. Mas quanto vale 1 mol? Segundo este italiano, Amedeo Avogadro, 1 mol equivale a este espetacular número, 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Para reforçar o aprendizado, vou usar um exemplo do cotidiano. Quando eu digo para você uma dezena, você compreende 10 unidades, certo? Quando eu me refiro a uma dúzia, você compreende 12 unidades. Então, quando eu disser 1 mol, você vai compreender 6,02 vezes 10 a 23 unidades, ou esse valor de entidades. E calma lá, essas entidades não são espíritos, viu, pessoal? Não tem nada a ver com isso.
Essas entidades podem ser partículas, podem ser átomos, podem ser moléculas, enfim, podem ser abraços. Quando eu falo que eu não quero muita coisa, só um mol de notas de R$ 10, só um mol de notinhas de R$ 10 estava bom para mim, de bom tamanho. Eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 notas de R$ 10. Então, é um valor fixo usado aí para a gente quantificar matéria, porque o átomo é tão pequeno, tão miseravelmente pequeno, que a gente precisa usar um número bem grandão para dar um punhadinho de átomos aí, para a gente poder trabalhar com os cálculos de uma forma melhor. Volume molar é o volume em litros de um mol de partículas de qualquer substância. Para um gás qualquer, em condições normais de temperatura e pressão, o valor do volume molar é 22,4 litros. Esse valor foi obtido experimentalmente. Bom, imagina que nós temos aqui 3 balões diferentes, cada balão está preenchido com gases diferentes, um mol de gases diferentes. Nesse aqui nós temos 1 mol de hélio, nesse 1 mol de O2 e nesse 1 mol de N2. Observa que as massas são diferentes. A massa do hélio vale 4, do oxigênio, gás oxigênio 32 e do gás nitrogênio 28. A mesma condição de temperatura e pressão para os 3 casos. Observa que mesmo as massas sendo diferentes, dentro do interior ocupam-se o mesmo volume, 22,4 litros. E para qualquer que seja o gás que se faça esse experimento, 1 mol vai ocupar sempre 22,4 litros. Chegamos, então, à massa molar. Cuidado para não confundir. Nós já estudamos a massa atômica, que é a massa de um átomo, a massa molecular, que é a massa de uma molécula. E agora nós vamos estudar a massa molar, que é a massa de um mol. A massa atômica e a massa molecular, a gente estava trabalhando com a unidade U, ou unidade de massa atômica. Já para a massa molar, que vai ser mais compatível com os nossos exercícios, a gente vai trabalhar com gramas por mol. A gente vai querer saber, então, 1 mol de determinada substância ou mais mols de uma determinada substância possui quantos gramas? Entendeu a sacada? Então, a massa molar é a propriedade que indica a massa correspondente a 1 mol de uma substância, ou de um átomo, ou de uma entidade. Para ficar mais fácil de entender, eu vou pegar aqui a molécula de água, que nós já calculamos a sua massa molecular. Você lembra? Dava 18U, certo? Massa molecular. Como é que eu vou transformar essa massa molecular numa massa molar? Bom, 18U não é 18 vezes o valor de U? Então, vai ser 18 vezes 1,7 vezes 10 a menos 24 gramas, certo? Vezes o número de Avogadro. Vezes 10 a 23. Bom, se você fizer este cálculo, eu não vou fazer. Se quiser, você faz aí na sua casa. Mas fazendo esse cálculo aqui, isso vai dar 18 gramas. Pasmem, vai dar o mesmo valor que a massa molecular. Só que agora eu tenho uma grandeza, uma unidade de medida diferente. Então, a cada 1 mol, então eu posso dizer que a massa molar da água equivale a 18 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol de água eu tenho 18 gramas. Vamos pegar aqui um outro exemplo. O ácido sulfúrico, que nós calculamos a massa molecular. A massa de uma molécula de ácido sulfúrico tinha dado 98 unidades de massa atômica. A gente sabe que
é 98 vezes o valor de U, que dá isso aqui, vezes 10 a menos 24 gramas, vezes o número de Avogadro. Você pode fazer o cálculo na sua casa, que você vai chegar a 98 gramas. Ou seja, um mol de ácido sulfúrico, ou a massa molar, a massa de um mol de ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Então, para qualquer molécula, ou átomo, ou entidade, ou substância que a gente fizer esse cálculo, multiplicando a massa da molécula vezes o valor da unidade de massa atômica vezes o número de Avogadro, a gente vai chegar ao mesmo valor numérico, só que com uma unidade diferente. E vai ser a unidade que a gente vai trabalhar com mais frequência. Esse conceito de unidade de massa atômica ele foi necessário para dar base para vocês compreenderem, mas a massa molar realmente ela é mais utilizada, vai ser mais cobrada aí de vocês. Você já deve ter percebido que nesse assunto a gente vai usar bastante matemática, mas é matemática básica. Basicamente, a gente vai precisar de bastante regra de 3. Mas o mais importante desse assunto é dominar cada grandeza, é saber diferenciar massa atômica, massa molecular, massa molar, número de mols e constante de Avogadro. Se você conseguir definir e diferenciar cada uma dessas grandezas, aí não tem perigo de errar na hora da prova, tá certo? Vamos pegar um exercício de fixação. Um cientista dispõe de 19,2 gramas de átomos de oxigênio. Isso aqui está dado em gramas, então é uma massa. Foi pesado lá uma massa de oxigênio e deu na balança 19,2 gramas. Um oxigênio pesa 16 U. Esse valor foi tirado da tabela periódica. E presta atenção que ele está falando átomos de oxigênio, não está falando molécula. Qual que é a diferença? Átomo de oxigênio pesa 16 U. Molécula de oxigênio, que não é o caso, são 2 átomos de oxigênio, então pesaria 32 U, mas não é o caso. Qual é o número de mols que este cientista pode contar? Olha, muito simples, regra de 3 resolve isso aqui. Ele quer saber basicamente o seguinte, 19,2 gramas de átomo de oxigênio tem quantos mols? A gente sabe que a massa molar do oxigênio, do átomo de oxigênio, vai ser 16 gramas a cada mol, certo? Eu tirei da onde? Eu tirei daqui. Lembra daquele cálculo? Dá sempre o mesmo valor, só muda a unidade. Então, eu vou fazer o seguinte, se um mol de oxigênio tem 16 gramas, 19,2 gramas tem quantos mols? Fazendo a multiplicação inversa, eu vou chegar numa situação assim, 19,2 dividido por 16. E o resultado disso vai dar 1,2 mols. Tem uma fórmula também que dá para fazer isso se não for por regra de 3. Se você não é muito fã de regra de 3, você pode usar essa fórmula aqui, ó. O número de mols, representado por N, número de mols vai ser a massa em gramas, tá? A massa dividida pela massa molar. Quer ver como dá certo? Olha só. A massa dada pelo problema, 19,2 gramas. A massa molar, 16 gramas. Isso aqui é grama e isso aqui é grama por mol. Tá certo? Cortando grama com grama, vai dar aí ó, a mesma situação. 1,2 mol. Então, você pode decorar também, se você for fã de fórmulas, decora essa fórmula. O número de mols é a massa pela massa molar. E bora para mais um exercício de fixação.
Determine o número de moléculas existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio. E aí ele dá as massas dos elementos que compõem aí o hidróxido de sódio. A gente já fez isso, mas vale voltar. Uma molécula de NaOH vai ter aí 23U do sódio, mais 16U do oxigênio, mais 1U do hidrogênio. E isso tudo vai dar 40U. A gente sabe que se a gente pegar 40, multiplicar pelo valor de U e multiplicar pelo número de Avogadro, a gente vai chegar à massa molar do hidróxido de sódio. E isso vai dar 40 gramas por mol. De posse dessas informações, a gente começa então a resolver esse problema. Ele é bem claro, ele quer o número de moléculas. Então, a gente vai usar todas as informações que a gente tem para obter isso aí. A gente sabe que 1 mol de NaOH vai corresponder a 40 gramas, certo? E 160, que é a massa dada, vai corresponder a quantos mols? Poderia fazer número de mols é igual a massa pela massa molar, também dá certo. Bom, eu vou chegar na situação em que eu tenho 160 massa pela massa molar. Isso aqui, cortando, vai dar 4 mols. Ok, a resposta que eu obtive não é o número de moléculas, é o número de mols que eu tenho. Andamos a metade do caminho. Agora, a gente continua o restante do caminho. Bom, eu sei que 1 mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidróxido de sódio. Se você está acompanhando, escrevendo no seu caderno, coloque, faça questão de anotar tudo para você não se perder e não chegar depois a diferentes abreviações e valores perdidos no caderno. Tem que fazer sentido para você. Tudo que você anotar tem que fazer sentido para o seu eu do futuro. Quando você decidir estudar, você tem que entender a sua anotação. Se um mol tem essa quantidade de moléculas de NaOH, da onde eu sei? Do número de Avogadro. É um valor fixo. 1 mol sempre vai ter essa quantidade de qualquer coisa. 4 mols vão ter quantas moléculas de NaOH? E isso aqui vai dar o valor de 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de NaOH. E vamos ao terceiro e último caso para a gente fixar bem. Uma lâmina de zinco é formada por 2,5 mols de átomos de zinco. Ache a sua massa, então eu não sei a massa, em gramas. Dados: massa molar do zinco é igual a 65 gramas por mol. Se aquele só colocasse assim, dados, zinco igual a 65 gramas por mol, você já sabe que é massa molar, tá? Tem grama e mol, é a massa de 1 mol. Mas vamos lá, a gente precisa saber qual é a massa contida aí em 2,5 mols desse átomo. Bom, a gente sabe que 1 mol desse átomo tem 65 gramas, certo? Tirei daqui. 2,5 vai ter X. X é igual a 162,5 gramas. Essa é a massa de 2 mols e meio de zinco. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham revisado as nossas últimas aulas de química antes da paralisação e quero recomendar a vocês a fazer o registro da frequência, acompanhar os roteiros de estudo, realizar os exercícios que eu já disponibilizei para vocês e qualquer dúvida já sabem onde chamar. É isso e fiquem bem!